Olá, como vai você? Como é que você está? Tudo bem? Então, aqui você se encontra no canal Em Busca das Verdades Bíblicas. E o meu nome é Samuel Buralho, né? Espero que esse vídeo chegue a você em um bom momento da sua vida e lhe fortaleça espiritualmente, porque as nossas intenções é levar você mais próximo dos grandes acontecimentos bíblicos que estamos apresentando, a profecia do Apocalipse, beleza? Muito bem, diferentemente do que se prega por aí, o Apocalipse é um livro que tem por intenção Deus, né, por intermédio de Deus quer passar para a gente as informações necessárias para que você esteja seguro nos tempos finais. Então, o Apocalipse não é nada do que Hollywood fala. Hollywood diz que Apocalipse é a tragédia do fim do mundo. Não vai por aí, não. E, infelizmente, alguns credos religiosos apresentam o Apocalipse como um livro totalmente do futuro, onde você nada sabe sobre ele, né? Não é verdade, não é verdade. Quem está acompanhando o canal está vendo como funciona. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse capítulo por capítulo, versículo por versículo, e já vimos quem é a besta, nós já vimos quem é a mulher vestida do sol, né? E nós estamos agora caminhando para o capítulo 15, mas nós estamos na última parte do capítulo 14, né? E o que nós vimos no capítulo 14? Deixa eu fazer uma breve retrospectiva aqui. Muito bem. No capítulo 14, nós vimos que o Cordeiro, que é Jesus, se encontra no Monte Sião com 144 mil e uma grande multidão. Pessoas essas que serão salvas, né? Serão seladas e salvas. Muito bem. Nós vimos também que os 144 mil, ele é um grupo de pessoas que vieram, né? Eles surgiram, 144 mil com uma grande multidão, é a Igreja de Deus no tempo do fim, que fez um grande trabalho missionário, recebeu a chuva serôdia. Talvez muitos que participam de outra igreja talvez ainda não viu essa expressão, chuva serôdia. O que é a chuva serôdia, Samuel? A chuva serôdia não é nada mais, nada menos do que o derramamento do Espírito Santo que será dado agora por Deus, que representa uma chuva máxima do poder de Deus. Bom, tivemos a primeira, que chama-se chuva temporã, e a segunda, que nós estamos esperando, que é a chuva serôdia. A primeira veio para que se plantasse a semente no coração de todos. E a chuva serôdia é para colheita. Agora nós estamos indo para a colheita, justamente. Bom, sendo assim, nós vimos que os 144 mil surgiram, ele faz parte de um grupo que surgiu de um grande desapontamento, né? Depois ali de um período, depois que aconteceu a queda do Papa de Roma, em 1798, surgiu ali um grupo de missionários, uma igreja que pregava o Apocalipse, que prega o Apocalipse e o livro de Daniel. E toda a Bíblia, assim, mas em termos proféticos, Daniel e Apocalipse. Bom, e o versículo 10 do capítulo 10 diz que um anjo desceu até João e pediu que João comesse o livro. Que livro? A Bíblia. E ele comeu no sentido de estudar. E ali foi doce na boca e amargo no estômago. Que seria que eles iriam pensar que algo importante iria acontecer naqueles dias que eles estavam vivendo. E isso aqui ocorreu em 1844, depois da prisão do Papa. 1844, um grupo de cristãos de todas as igrejas existentes daquela época, eles estudaram e viram que Cristo viria em 1844 e Jesus não voltou. Então se tornou amargo, doce na boca e amargo no estômago, porque ele não voltou. Mas depois, no verso 11, ele diz assim: então disseram, há uma necessidade que vocês ainda preguem a respeito de povos, multidões, nações e língua. Aí no capítulo 14,
esse povo que recebeu a ordem para ir pregar às tribos, línguas e nações e reis, eles aparecem no capítulo 14, né? Agora, desse povo vai ser tirado um grupo chamado 144 mil, né? E é um número que Deus vai separar para trabalhar na evangelização final. E olha só qual é a mensagem que eles têm. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para apregoar a cada nação, tribo, língua e povo. E eles têm 3 mensagens para anunciar as 3 ao mundo inteiro. Assim como foi dito no versículo 11 do capítulo 10, é necessário que você vá às nações, povos, língua. E no capítulo 14, Deus reforça novamente. Diz que ele tem uma mensagem para pregar ao mundo inteiro. E são 3 mensagens que eles têm que pregar. Que lá no capítulo 10 diz, qual? Temei a Deus, dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Caiu Babilônia e não receba o sinal da besta. Ainda vou fazer um vídeo aqui só sobre o sinal da besta para vocês terem a real noção do que é o que é o sinal da besta. Eles estão dizendo que é chip, QR Code, não tem nada a ver. Muito bem. Aí diz que quem recebeu o sinal da besta será punido, né? Será punido. E no versículo 12 ele fala do povo que está anunciando essa mensagem. É um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Você conhece algum grupo assim? Que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus? Que ensina, que observa? Conhece? Olhe se a sua igreja tem essa marca. Se não tiver, desconfie e se preocupe em procurar. Porque, como eu já falei no estudo anterior, nós temos mais de 48 mil religiões. Será que todas estão com a verdade? Bom, na Bíblia, mulher significa igreja. E o Apocalipse 12, ele diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Olha, se mulher é igreja, e eu estou dizendo a você que em registro é comprovado de que existe mais de 48 mil religiões, então nós temos mais de 48 mil igrejas. E aqui está dizendo que essa mulher que João viu é apenas uma, né? É apenas uma. Então, e qual é a característica dessa uma? O verso diz que Satanás está irado com ela e ela guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Então, procure essa igreja. A igreja que guarda os mandamentos de Deus tem um testemunho de Jesus. Procura ver aí se a tua igreja tem essa marca. Beleza? Então, vamos lá. Aí, nós vimos também no versículo 13 do capítulo 14, depois das 3 mensagens angélicas, ele vem dizendo assim: então vi uma voz vinda do céu dizendo, escreva, feliz é aquele que dorme do Senhor, porque as suas obras te acompanham. Então, irmãos, vamos lá. As 48 mil religiões, eu estou fazendo aplicando aí sempre os 48 mil religiões, porque é muito importante a gente perceber isso. Elas pregam que nós somos salvos só pela graça e acabou. Não precisa de obras para se salvar. E não precisa mesmo, de fato. Para salvar não precisa de obra. Mas quem se salvou vai produzir obra. E o verso aqui diz que quem morre no Senhor, a obra dele acompanha ele. Acompanha para onde? Para o juízo. Então a Bíblia fala de um juízo pré-advento. Antes de Cristo vir, Cristo vai julgar pessoas. E ele está julgando todos os dias pessoas. As pessoas estão morrendo, estão sendo julgadas automaticamente. E diz que é o livro dele vai ser aberto e ele vai ler. Ele está ali na sepultura, deitadinho, dormindo, esperando o dia da ressurreição, mas o livro dele está em pauta ali, sendo investigado. Ah, mas Deus já sabe de tudo, não precisa disso. Não precisa. Mas Deus sabia que Abraão não iria negar a Isaac. No entanto, Deus pediu e depois disse, agora eu sei que você não me negaria o único filho. E aí? Deus não sabia? Sabia, mas mesmo assim foi necessário. Logo em seguida, nós vimos que Jesus sai do santuário para vir ceifar a terra. Como ceifar? Buscar aqueles que são seus, né? Chama-se a ceifa. E esse momento é o momento que a porta da graça se fecha, Cristo se levanta e vem à terra
para buscar os salvos, aqueles que se passaram no juízo. No vídeo anterior, eu usei a simbologia disso aqui. Ó, eu disse que isso aqui, que é uma caixa, lá no céu tem tem uma grande arca e dentro tem a lei de Deus. Isso você vai encontrar em Apocalipse 11:19. E no livro de Êxodo, que Deus diz a Moisés: Moisés, faça tudo conforme que eu te mostrar aqui no monte. Então Deus mostrou o céu, e lá no céu tem uma grande arca, e dentro, sabe o que é que tem dentro? Aí eu fiz uma simbologia, eu peguei duas coisinhas de remédio aqui, ó, e coloquei isso como se fossem os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Lá tem dentro dessa caixa as tábuas dos 10 mandamentos original. E aqui é uma tampa que fecha. Essa tampa aqui, a Bíblia chama de tampa da expiação, ou a graça. Enquanto a graça estiver tampando a justiça de Deus, não existe condenação. As pessoas estão buscando a Deus e Deus está perdoando. E quem busca recebe a salvação. Mas quando Deus tirar essa tampa, sabe o que vai acontecer? É como se a graça dissesse assim: acabou, já não posso mais fazer mais nada por ninguém. Aí agora começa o período de justiça, e a justiça é para destruir. Aí vem a vindima, no capítulo 17, do versículo 17. E eu vou ler para você. Diz assim, olha: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo uma foice na mão. Saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus, da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e ocorreu sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estados. Então, Samuel, o que significa? Veja só, na vindima, na primeira parte do versículo 14 até o versículo 16 do capítulo 14, olha só, Apocalipse 14, do versículo 14 até o 16, ele vem buscar o seu povo. Do versículo 17 ao versículo 20, ele pisa aqueles que não foram aprovados no juízo e que estavam vivos. Estão vivos. Então aqui ele diz que todo mundo vai ser morto. Essa mesma visão que João teve, quem teve foi Isaías. E nós vamos ver a visão que Isaías teve. Veja só. No capítulo 63 do profeta Isaías, ele diz assim, ó: quem é este que vem de Edom e de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Aí ele responde: sou eu que falo justiça, eu sou poderoso para salvar. Porque aí vem uma pergunta: por que está vermelha o traje das suas vestes? Como daqueles que pisa o lagar da uva. O lagar, aí ele responde: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, eu a esmaguei, e o seu sangue se salpicou as minhas vestes e me manchou todo o meu traje. Porque o dia da minha vingança estava no meu coração, e o ano dos meus salvos chegou. Olha que coisa. Então observe que ele está dizendo que no momento que ele vem buscar a igreja que se salvou, né, e é um convite que eu estou fazendo agora para você em nome de Jesus, que você busque a Deus porque é tempo de graça e você precisa ser salvo. Quando chegar o dia da salvação do justo, também será o dia de Cristo pisar o ímpio. É a ira de Deus. E ele diz aqui que o justo, né, ele
ele vai ser, o justo vai ser honrado ali naquele dia, mas o ímpio será esmagado. Olhei e não havia quem me ajudasse. E eu fiquei admirado por não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação. E o meu furor me susteve. Preste atenção, na minha ira pisei os povos e o meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue por terra. Então, peraí. Percebe que é a mesma visão do Apocalipse? Lá no Apocalipse ele diz que vem, ele salva o povo dele, do versículo 14 até o versículo 16, ele tira a igreja que foi aprovada no juízo, e os que não foram aprovados no juízo, do versículo 17 até o 20, se não me engano, ele esmaga aquele que está em rebeldia. Então eu faço uma pergunta para vocês. De que lado você quer estar, meu querido, meu irmão? Não acredite nessa doutrina de que diz que a igreja vai subir, antes da tribulação. Não acredite nisso, não, é mentira. Você vê o texto aqui, um verso aqui interessante. Eles dizem assim, que a igreja sobe depois de 7 anos. Depois de 7 anos, olha só, a igreja sobe e depois de 7 anos, Jesus vem com a igreja que subiu pegar aqueles que estão aqui na terra que venceu a besta. É tanto mentira que no versículo aqui de Isaías 63, ele diz aqui, ó, eu pisei sozinho e dos povos ninguém se achava comigo quando eu vim na minha ira. Então isso é mentira. No capítulo de Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 17, ele diz assim, veja, Lucas 17, versículo 35. 2 mulheres estão moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, uma será tomada e a outra deixada. Eles usam esse texto para dizer que nesse dia a igreja vai subir e o outro que não estava servindo a Deus fica para a grande tribulação. Se esse verso fosse verdade, ou se parasse aí, talvez desse para entender isso. Mas o versículo 37 diz, então os discípulos perguntaram, aonde, Senhor? Deixado aonde? E a resposta foi, aonde tiver o corpo, ali os abutres o comerão. Então, nós vimos aqui, irmãos, querido, amado irmão, nós vimos aqui que quando Cristo vier para buscar a igreja, ele veio ceifar a igreja, pegar. E depois que ele pegar o seu povo da terra, a Bíblia diz que os anjos vêm nos buscar, ele diz que nesse exato momento, nesse mesmo exato momento, que ele vai pisar aqueles que não aceitaram o seu sinal, não se renderam à sua graça, mas aqueles que serão pisados são aqueles que receberam a marca da besta, né? E o número do seu nome. Então, nós temos que ter muito cuidado, temos que orar bastante, olhar para esse mundo religioso que está aí, são mais de 48 mil religiões, e a gente tem que ver, buscar a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, e a igreja de Deus, ela tem um sinal. A gente ainda vai estudar sobre esse sinal. Ela guarda os mandamentos de Deus e mantém-se na fé de Cristo. Então, olha que interessante. A fé está onde? Em Jesus. E a obediência? Aos mandamentos de Deus. E é o Espírito Santo que guia essa igreja. Certo? Então, cuidado. Não se permita ser enganado por doutrina errônea. Beleza? Então, o estudo de hoje, como nós vimos aqui, nós falamos sobre a vindima, quer dizer, o momento que ele veio para vindimar a terra, destruir as uvas que não pertencem a ele. As uvas dele ele tira, separa, mas as uvas que não pertencem o vinhedo dele, que são as uvas ruins, bravas, esses serão pisados e irão morrer, ok? Perderão a sua salvação. E ali ficarão por um período de tempo. Depois nós vamos ver que tempo é esse. Deus te abençoe, querido. E veja só, metralha aí no like,
dá o seu like, manda para os teus amigos. Se você achou interessante esse vídeo, se você gostou, se você viu que o conteúdo de fato é verdadeiro, eu creio que é. Eu creio que você deve entender dessa forma, porque é o que está escrito na Bíblia, irmão. Ó, é o que está escrito na Bíblia. Cristo virá buscar o seu povo e ao mesmo tempo destruir os seus inimigos, aqueles que receberam o sinal da besta. Beleza? Então, dá o seu like, metralha mesmo. Pá, 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 pá. Like. E manda pro teu irmão, manda pro teu amigo, manda pro grupo da igreja, manda pro grupo dos teus grupos de amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra na vida deles e você está sendo abençoado por estar fazendo um trabalho evangelístico. Beleza? Então amanhã nós vamos entrar no capítulo 15. É isso aí, meu querido. Paz e graça.